Olá, turma! Agora a gente vai falar sobre Física 2. Os temas de hoje são eletrodinâmica, potência e energia elétrica. A primeira coisa que a gente vai verificar agora seria uma introdução à eletrodinâmica. A primeira coisa seria a definição de corrente elétrica, que é simbolizada pela letra I, de intensidade de corrente elétrica. Seria uma grandeza física que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa a secção transversal de um condutor a cada segundo, ou seja, é a quantidade de carga elétrica que passa por fios elétricos em 1 segundo. A unidade de corrente elétrica seria amperes, tudo com letras minúsculas, ou apenas um A com letra maiúscula. A gente chegou a verificar corrente elétrica na última aula presencial, numa das últimas aulas presenciais. Tipos de corrente elétrica: tem a contínua e a alternada. A contínua é aquela na qual os elétrons são forçados a deslocar-se em um sentido único. Já a alternada é aquela na qual o sentido do movimento dos elétrons é periodicamente invertido, devido a uma inversão na polaridade do potencial que é aplicado ao condutor. Por isso que alternada e contínua são esses dois únicos tipos que existem. E como é que você calcula a corrente elétrica? Corrente elétrica, que é simbolizada pela letra I, é a carga elétrica ao longo do tempo. E a carga elétrica, a gente pode lembrar que é medida com o número de prótons ou elétrons vezes o valor de um próton ou um elétron, que é fixo, vale mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Nós chegamos a fazer várias contas com esse, e com esse também, chegamos até ver quanto tempo um rádio-relógio que tinha quebrado conseguia ficar ligado com seus filetes. A gente já usou essa fórmula. Agora a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm. Ohm tem duas leis, essa é a primeira, tá? A gente chama essa fórmula aqui de quem vê, ri. Esse V aqui, ou U também, é chamado de voltagem, DDP, que é a diferença de potencial, ou tensão. Esse R aqui representa a resistência do aparelho elétrico. E esse I aqui, como a gente já viu anteriormente, é a corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica. Sempre que tiver três grandezas, você sempre pode criar um triângulo. Aqui, nesse caso, no triângulo, o V tem sempre que ficar em cima, já o R e o I, você pode trocar de lugar. Como é que você usa esse triângulo? Dependendo da questão, ele vai te pedir uma incógnita e você vai cobrir com o dedo e vai verificar qual é a conta a ser feita. Por exemplo, se a questão quiser resistência, você vai cobrir a letra R. Que conta que você vai fazer? Voltagem dividido pela corrente. Se a questão te pedir corrente, você vai cobrir a letra I. Que conta que você vai fazer? Voltagem dividido pela resistência. E por último, se a questão pedir tensão ou voltagem, você vai cobrir a letra V. Que conta que você vai fazer? Resistência vezes a corrente. E aqui, o que diz essa primeira lei de Ohm? Quem vê, ri. Diz que, ao alterarmos a voltagem, que no caso pode ser DDP, diferença de potencial, ou tensão, de um aparelho, mudamos também a sua corrente elétrica, a intensidade que passa pelo aparelho, cuja constante é a resistência. Ou seja, a única coisa que você nunca vai poder mudar no aparelho é a resistência, porque a tensão e a corrente você pode mudar. Mudando uma, você também altera a outra automaticamente, mas a resistência do aparelho você não pode mudar. Vamos pensar no chuveiro. Quando o chuveiro queima, o que você tem que comprar logo? Uma resistência. Então, a resistência você não altera, é a constante do aparelho. Obviamente que essa fórmula aqui, ó, eu posso muito bem isolar outra letra. Aqui embaixo eu isolei a minha constante, que é a resistência. Então, o I que está multiplicando passa para lá fazendo o quê? Dividindo. Então, a minha resistência pode ser a tensão dividido pela corrente. Aqui eu coloquei as unidades de cada letra. V significa tensão, DDP, que é a diferença de potencial, ou voltagem. Essa letra V também pode ser considerada como letra U. A UERJ, nos vestibulares, ela usa muito U ao invés de V. Então, a voltagem é medida em V maiúsculo ou volts, tá? R simboliza resistência, a unidade é essa ferradura aqui, que simboliza ohms, ômega, ou o próprio nome dele, ohms no plural. E I é a corrente elétrica, ou intensidade da corrente elétrica, que é medida em A, ou amperes, tudo com letras minúsculas.
Próximo tópico seria a definição de um circuito simples. Aqui o circuito você tem aqui simbolizado, esse A aqui, ó, que está dentro da bola, é chamado de amperímetro. Pelo próprio nome a gente já sabe mais ou menos o que significa. Amperímetro é um aparelho que mede a corrente elétrica do circuito. Amperímetro lembra amperes. Esse V bem aqui, ó, que tem uma parte menos e uma parte mais, você pode verificar que é um voltímetro. Voltímetro é o aparelho que mede a voltagem, ou a DDP, ou a tensão do circuito. E esse R aqui, que está representado aqui duas vezes, com esses tracinhos, representam a resistência, ou seja, o obstáculo à corrente que está passando dentro do meu circuito simples. Então, o que significa um circuito simples? Você está vendo que esse roxinho aqui é a corrente? A corrente ela vai passando de um lado para o outro. Ou seja, o gerador libera a corrente e a corrente só tem um único caminho a seguir, até voltar novamente para o gerador. A definição está aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês. Circuito simples é aquele em que há apenas uma única corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica sai do gerador e percorre somente um caminho até voltar a ele. Ou seja, fica preso dentro daquele circuito, não tem ramificações para perseguir. Agora a gente vai falar de potência elétrica, que é simbolizada pela letra P. A unidade de potência elétrica é W maiúsculo ou watts, tudo com letras minúsculas. É só você lembrar da lâmpada, tá? Potência elétrica é a energia ao longo do tempo. Lembrando que essas três grandezas você também pode colocar num triângulo, tá? Agora, a potência, ela também pode ser dissipada. A potência dissipada é aquela que você transforma no efeito, através do efeito Joule em energia térmica, em aquecimento. Então, tem três maneiras de você calcular a potência dissipada. A primeira a gente chama de π, né? Porque é I, que é a corrente elétrica, vezes o U. Mas você também pode substituir esse U por V. Só que aí não vai ficar π, vai ficar mais fácil π. A segunda, que a gente chama de pra rir duas vezes. Então, pra rir duas vezes é a segunda. E essa daqui foi um aluno meu que mencionou e pegou. Então, par que união é ruim. Desculpa quem mora lá, tá? Mas fica mais fácil para eu gravar e vocês também. Então, π, pra rir duas vezes, par que união é ruim. Você pode usar qualquer uma das três. Ah, sim, a gente pode usar qualquer uma? Depende do enunciado. Por exemplo, se a questão te der corrente e voltagem, te deu esses dois valores, você pode achar o P. Se a questão te deu resistência e corrente, você é obrigado a usar do meio para achar o P. E se a questão te deu tensão e resistência, você é obrigado a utilizar a terceira. Então, depende dos dados que ele te dá no enunciado e do que ele te pede também. Porque essas fórmulas aqui não servem só para poder achar a potência. Eu posso te dar potência, posso te dar corrente e te pedir a tensão. Então, eu posso te pedir qualquer letra que está no meio, tá bom? Mas a maioria das vezes eu vou te pedir potência. A parte de baixo. Energia elétrica é medida em joules, J maiúsculo ou joules, tudo com letras minúsculas. E aqui, como eu posso também transformar em um triângulo. A energia elétrica é a potência vezes o tempo, como está determinado bem aqui. A energia elétrica, essa fórmula aqui, ela é muito utilizada para calcular o consumo de energia elétrica, por exemplo, da nossa casa. A energia elétrica é medida em quilowatt-hora, a potência é medida em watts, e o tempo é medido em hora. Então, se você multiplicar essas duas grandezas, vai te dar watt-hora. Então, como você transforma o watt-hora em quilowatt-hora? É só você voltar 3 casinhas para a sua esquerda, transformando como, por exemplo, watt em quilowatt-hora. Eu vou mostrar para vocês no exercício resolvido lá embaixo. Mas aqui é uma muito importante. Essa fórmula aqui da energia elétrica, ela é utilizada no cálculo do consumo mensal de energia elétrica ou de um aparelho ou de todos os aparelhos de uma residência, tá? E por último, o último tópico que a gente tem antes dos exercícios seriam os fusíveis e os disjuntores. São dispositivos que têm como função principal a proteção do circuito contra as sobrecargas de corrente elétrica, evitando possíveis danos ao sistema elétrico, como, por exemplo, um curto-circuito ou superaquecimento, qualquer tipo em que você tenha o sistema elétrico que tenha caído, né? Como não está passando mais corrente.
Então, aqui, os fusíveis são mais utilizados em circuitos domésticos e indústria leve. Já os disjuntores são mais aplicados na indústria pesada, tá bom? Exemplos resolvidos para ajudar vocês a resolver os exercícios de hoje. Um aparelho elétrico possui tensão de 110 volts. É a tensão do Rio de Janeiro, tá? Do Rio de Janeiro é 110 volts e no interior é 127. E a corrente elétrica dele vale 20 amperes, é bem baixa. Determine o valor da resistência elétrica. Então, os dados do enunciado, peguei aqui 110 volts, é a voltagem. 20 amperes é a corrente. Resistência elétrica é simbolizado pela letra R. Então, eu tenho V, I e eu quero R. Qual é a fórmula que tem essas três incógnitas? Primeiro, a lei de Ohm. Quem vê, ri. Então, voltagem é 110, R é o que eu quero, I é 20. Posso cortar um zero de cada lado, mas o 20 que está multiplicando passa para lá fazendo o quê? Dividindo. Então, a minha resistência é a razão entre 11 e o 2. Metade de 11, 5,5. Resistência é medido em ohms, tá? Que é essa ferradurazinha aqui, é ohms ou ômega. Segunda questão resolvida para vocês, é bem semelhante à primeira. Um aparelho possui resistência de 50 ohms e corrente de 10 amperes. Determine a diferença de potencial do aparelho. Então, os dados do enunciado, a gente recapitula. Resistência 50 ohms, corrente 10 amperes. Diferença de potencial é o V, é a voltagem que ele quer, ou DDP, ou tensão. Então, ele me deu R, me deu I e pede o V. A fórmula novamente, quem vê, ri. Então, aqui você vai substituir o R por 50, o I por 10. O produto dos dois dá uma voltagem, uma DDP ou uma tensão de 500 volts. Terceira questão. Também é bem parecida, só que agora a gente vai utilizar potência. Um aparelho possui corrente de 10 amperes e resistência de 8 ohms. Determine a potência elétrica dissipada, ou seja, que foi transformada em efeito Joule, em energia térmica, por este aparelho. Então, recapitulando os dados fornecidos no seu enunciado, corrente, 10 amperes, resistência, 8 ohms, ele quer a potência. Lembrando para vocês que existem três fórmulas para se calcular a potência dissipada, são essas três aqui, ó. Eu falei para vocês que dependendo dos dados fornecidos, você vai ter que escolher uma das fórmulas. Ele te deu I e te deu R, para você achar o P. A única fórmula que tem essas três incógnitas juntas não é a primeira e nem a última, é a do meio. Por isso que eu repeti aqui do lado. Então, para rir duas vezes, que essa é a nossa fórmula, o R é 8, o I é 10. Sempre antes do produto você faz a potência, tá, gente? Então, 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 8, 800 watts de potência dissipada na questão 3. Agora, a questão 4, também é a mesma coisa de potência. Só que dessa vez eu não estou te pedindo a potência. Um aparelho possui potência, estou te fornecendo a potência de 200 watts e resistência de 2 ohms. Determine sua tensão. Então, os dados recapitulados do enunciado. Ele te deu potência 200 watts, te deu resistência 2 ohms e te pediu tensão. Tensão é simbolizado pela letra V ou pela letra U, tanto faz a letra, tá? Então, você sabe que, como ele te deu potência, você novamente tem três opções para poder usar. O pio para rir duas vezes e o par que não é ruim. Como ele te deu potência e resistência e te pediu o U, a única fórmula que tem as três incógnitas juntas não é a primeira nem a segunda, é a última, que a gente chama de par que união é ruim. Então, agora, só que ele não quer a potência, ele quer a tensão, ou seja, ele quer o U. E aqui o R está dividindo o U, passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Então, a minha fórmula reorganizada vai ficar U ao quadrado igual a P vezes R. P é 200, R é 2. Multiplicando esses dois valores já me dá 400. E o ao quadrado da tensão passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, a minha tensão, a minha DDP ou a minha voltagem do aparelho vale 20 volts. Bem baixa, né? Quinta questão. A quinta questão de hoje é a nossa penúltima questão. Ela é muito importante, então vejam passo a passo dessa questão. Um aparelho elétrico possui tensão de 110 volts, novamente a tensão do Rio de Janeiro,
e corrente de 20 amperes, bem baixinha. Determine o gasto mensal desse aparelho, sabendo que esse aparelho é utilizado 2 vezes por dia, durante 15 minutos cada vez. O dado que você vai precisar, 1 kWh, equivale a 70 centavos. Resolução. Primeiro de tudo, eu recapitulei os dados fornecidos no anunciado. A tensão foi de 110 do aparelho, a corrente do aparelho 20 amperes. E ele é utilizado 2 vezes e cada vez é uma duração de 15 minutos. Ou seja, ele é utilizado em um dia, quantos minutos? 30 minutos por dia. Só que eu preciso utilizar para calcular o consumo, como eu tinha mencionado antes para vocês, a fórmula para achar o consumo é a da energia elétrica. Energia elétrica, o consumo dela é quilowatt-hora. Então, é a potência vezes o tempo. E o meu tempo tem que estar em hora. Então, a primeira coisa que você vai fazer é transformar esses minutos em hora. Se é meia hora por dia, como é que você escreve meia hora? 0,5 por dia ou 1/2 por dia, tá? Então, você pode usar tanto a primeira quanto a segunda, mas tem que transformar minuto em hora. E aqui no lugar do P, tem quantas maneiras de você calcular o P? Tem 3, só que ele te deu o U e te deu o I. Então, a única maneira de você calcular a potência é o meu π. Então, no lugar do P, eu posso colocar I vezes U, continua sendo π aqui. Então, a energia elétrica é o I vezes o U vezes o tempo. O I foi fornecido, 20 amperes. O U é aquele do Rio de Janeiro, 110. Porém, o tempo eu escolhi 0,5, tá? Botei 0,5. Só que eu acrescentei 30 aqui. Esse 30 corresponde ao número de dias que tem no mês, porque ele na questão inicial ele pede o consumo mensal. E um mês tem aproximadamente 30 dias. Então, você sempre tem que lembrar de acrescentar o vezes 30. Porque se você não usar isso, você vai estar calculando o de um dia, quanto você gasta em um dia. Mas ele quer mensal. Então, acrescente vezes 30. Então, aqui, para me facilitar, cortei esse 0, com o 0 do 110. Multipliquei 20, repetiu 20 aqui, e 11 vezes 5, 55, vezes o 30 novamente. O produto desses três valores dá 33.000, como eu estou multiplicando potência e tempo, potência é em watts, tempo está em hora. Então, a minha energia elétrica deu 33.000 watt-hora. Só que energia elétrica tem que estar em quilowatt-hora. Então, para eu transformar o watt-hora em quilowatt-hora, eu preciso retirar os 3 últimos zeros, ou as 3 últimas casas. Voltar com a vírgula 3 casas para a minha esquerda, que foi o que eu fiz, transformando a minha energia elétrica, o consumo de energia elétrica, em 33 kWh. Então, esse aparelho no mês consome 33.000 watt-hora, ou 33 kWh. Só que a questão não acabou. Ele pede o valor em reais para a gente pagar. No enunciado deu que 1 kWh é 70 centavos. Se eu gastei 30 kWh no mês, 33 vezes 70 centavos vai te dar um consumo, um gasto mensal de R$ 23,10. Esse vai ser isso é o que você vai ter que pagar no mês inteiro com a utilização desse único aparelho. A sexta questão é idêntica à quinta, só que eu te dei mais um outro exemplo. Um aparelho elétrico possui tensão, ou DDP, ou voltagem de 220 volts. 220 volts é a tensão de São Paulo, tá? E corrente de 50 amperes, tá bem mais alta. Determine o gasto mensal, novamente, então é durante 30 dias, desse aparelho, sabendo que é utilizado 2 vezes por dia, durante 10 minutos cada vez. O dado fornecido é que 1 kWh agora custa 85 centavos. Então, a resolução, a primeira coisa que eu faço é repetir os dados do anunciado. Voltagem 220, ou U ou V, tanto faz. I, que é a corrente 50 amperes. E o tempo, o aparelho é utilizado 2 vezes durante 10 minutos. Ou seja, por dia, ele é utilizado durante 20 minutos. Lembrando que o tempo tem que ser transformado em hora. 20 minutos, se você analisar o relógio, para dar uma volta completa, 20 minutos é a terça parte do seu relógio. Mas se você não tiver uma facilidade em visualizar isso, é só você colocar na regra de 3, minuto para hora. Então, 1 hora tem 60 minutos.
Quantas horas vão ter 20 minutos? Multiplica cruzado, então você vai ter 60 vezes x igual a 20. 60 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Corta os dois zeros, dá 2 por 6. Não divida 2 por 6, vai dar quebrado. Simplifique, deixe em fração, é muito importante isso. Então, o seu x vai dar 1/3 de hora. Então, 20 minutos é 1/3 de hora por dia que é utilizado esse aparelho. Então, agora, você vai traçar para cá. Então, no lugar do P, eu vou aplicar a fórmula do π. Então, no lugar do P vai ser I vezes U, e o ΔT é o meu tempo, em hora. Então, o I é 50, pelos dados do enunciado, o U é 220, e o tempo deu 1/3 de hora, e a gente sempre acrescenta 30 vezes 30. Por quê? Porque um mês tem aproximadamente 30 dias. Então, o que eu fiz? Cortei o 3 com o 30 de cima. 1 embaixo e 10 aqui em cima. Então, eu multipliquei, ó, esses valores aqui, ó, 50, 220 e 10, deu 110.000. O produto é P e T, então, watt vezes hora. Só que eu tenho que transformar esse watt-hora em quilowatt-hora. O que eu faço? Volto 3 casinhas de trás para frente, me transforma em 110 kWh. E agora eu sei que 1 kWh a gente paga 85 centavos. Se eu gastei 110 kWh vezes 85 centavos, por mês, utilizando somente esse aparelho, eu vou pagar R$ 93,50 só pela utilização desse aparelho, tá? Então, finalizamos a aula de hoje.